Os primeiros homens, aqueles que tomaram Westeros das crianças da floresta e que têm seus costumes venerados até hoje pelos nortenhos, viveram há mais de 8.000 anos antes da Longa Noite e estiveram presentes na lendária Era dos Heróis. Mas quem comandava estes bravos homens? Uma das lendas aponta que o rei dos primeiros homens é o responsável por povoar o continente e tem ligação de sangue com algumas das principais casas de Westeros, e o nome deste homem é Garth Greenhand. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui das lendas dos heróis de Westeros, dessa vez para falar sobre Garth Greenhand, um dos homens que é até hoje tido como o possível rei dos primeiros homens. O outro destes, né, que reza a lenda que também poderia ter sido um rei dos primeiros homens, é o primeiro rei, mas dele a gente vai falar em outro vídeo, então já se inscreve aqui no canal para não perder e ativa o sininho da notificação para receber o aviso de quando esse outro vídeo também for publicado. Se vocês gostarem do conteúdo aqui, peço que curta esse vídeo também e mande para seus amigos, porque ajuda bastante a gente aqui no canal. Também chamado de Garth, Cabelo Verde ou simplesmente Garth o Verde, ele foi um místico rei dos primeiros homens, ancestral direto de diversas casas da Campina, como os Hightower, e até de outras regiões, como os Stark. A lenda de Garth ainda reforça o seu poder de criar o verde, florescendo terras e tornando-as férteis e cheias de vida. Ele usava uma coroa de flores e o nome Greenhand, ou Mão Verde, vem dessa capacidade de ele tornar verde tudo o que ele tocava. Como sabemos, a Campina é sim a região mais verde de Westeros e foi lá que o Garth se instalou. A partir do seu sangue surgiram inúmeras casas da região, a gente vai falar delas no finalzinho desse vídeo, e a primeira de todas foram os Gardner. A casa Gardner era quem comandava a Campina na época dos Sete Reis, então antes da conquista de Aegon, e essa casa governou ali por todo esse tempo, desde o surgimento do primeiro Gardner até a chegada de Aegon o Conquistador. Quando Aegon chega para conquistar Westeros, ele domina a Campina e os Gardner são extintos, e o território passa para os Tyrell, e a gente falou sobre isso no vídeo da casa Tyrell, então depois assistam para entender mais sobre essa história. A lenda ainda diz que Greenhand liderou os primeiros homens através do braço de Dorne, enquanto outras histórias dizem que ele viveu em Westeros antes mesmo da chegada dos primeiros homens, sendo então o único humano do continente convivendo lado a lado com as crianças da floresta e os gigantes. E teria saído dessa relação dele com as crianças da floresta também essa capacidade, esse aprendizado imenso de tornar as terras mais férteis, de fazer com que o verde floresça e nasça nas regiões. Disse que ele foi o primeiro a ensinar os homens a cultivar, dando a eles o dom da semente e mostrando-lhes como plantar e semear, como cultivar e colher. Por onde ele andava, brotavam fazendas e vilas e pomares. Em alguns contos, ele é um deus que exigia sacrifício de sangue de seus adoradores para garantir a colheita abundante. Em algumas outras histórias, o deus verde morre a cada outono e renasce nas primaveras. Outros contos afirmam que ele tinha mãos verdes, cabelos verdes ou a pele no geral verde, e também dizem que ele tinha chifres de um veado, de um cervo. A lenda revela que ele carregava um saco de lona cheio de sementes de todos os tipos de árvores, plantas e tudo que vocês possam imaginar, e espalhava isso tudo ao longo do caminho, em todo lugar que ele passava. Condizente com o deus, essa sacola estava cheia de todos os grãos de árvores, frutos e flores que o mundo conhecia, e o seu conteúdo era infinito. A lenda ainda diz que essa habilidade do Garth de tornar as coisas mais férteis não se resumia apenas a plantas, terra e solo, mas também às mulheres. Dizem que até as mulheres mais velhas, que já não poderiam mais ter filhos, conseguiam engravidar caso tivessem relações ali com o Garth. As mulheres que estavam ali na idade sim de engravidar, elas tinham gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, filhos extremamente fortes e nasciam muito saudáveis. Lordes e homens comuns, eles ofereciam suas filhas ao Garth para que eles tivessem em troca uma boa colheita também. E todo mundo, todas essas mulheres que tivessem relação com ele teriam filhos bastante saudáveis. Em alguns mitos, o Garth ele é contemporâneo do Bran, o Construtor, e do Duhan Godsgriff, enquanto em outros ele é ancestral de todos esses. A gente fez um vídeo já sobre o Bran, e lá a gente fala dessa ancestralidade. Uma das lendas aponta que Bran, o Construtor, que é o fundador da casa Stark, é neto do Garth Greenhand, ou seja, o Garth Greenhand também teria ancestralidade na casa Stark, uma casa do norte, fora da Campina. Garth também foi quem plantou o Trono de Carvalho, que é o trono dos reis Gardner. E como eu disse no comecinho do vídeo, algumas lendas apontam que o primeiro rei, né, o First King, não tem relação com o Garth Greenhand, e que o Garth era apenas um rei
dos primeiros homens ali, que não foi muito importante, mas que reinava ali na área da Campina e que tinha assim essa capacidade de tornar as terras férteis. Então não é uma certeza de que ele liderou todos os primeiros homens, nem nada disso. Ele poderia ser apenas um andarilho que estava em Westeros, no continente, antes da chegada dos primeiros homens, sim, que tinha essa relação com os filhos da floresta e que ensinou os primeiros homens a cultivar. Então as lendas elas vão se perdendo, como eu já disse também no vídeo do Bran. Essas lendas da Era dos Heróis, dos primeiros homens e tudo mais, que são de mais de 8.000 anos no passado, elas são meio nebulosas, então cabe também a gente interpretar. E algumas das casas mais populares que têm ancestralidade, né, que pelo menos clama ter ancestralidade direta de Garth Greenhand são os Redwyne, que vocês conhecem um dos membros aí que é a Olenna Tyrell. A Olenna Tyrell ela ganha o nome de Tyrell porque ela se casa com o Tyrell, mas ela é uma Redwyne. Os Hightower também têm ancestralidade, as casas da Campina lá a maioria tem, então os Redwyne, os Hightower, os Tarly e também os próprios Tyrell. No vídeo da casa Tyrell que eu já falei aqui, a gente também fala um pouco de como é essa ancestralidade com o Garth Greenhand, porque ela demora um pouquinho mais para chegar, é através de um casamento bem depois aí da existência do Garth. E também tem essa lenda de que os Stark também têm um pouquinho do sangue do Garth aí, porque o Bran, o fundador da casa Stark, ele era neto do Garth Greenhand, supostamente, lembrando. Se a gente se basear nessas lendas, o que mais combina com o Garth, pelo menos o que eu interpreto aqui, é que ele era tipo um guru que vivia na região da Campina e que tinha essa habilidade surreal de semear e tornar as terras férteis. E aí, por conta desse importante e poderoso conhecimento, o Garth deveria ser um homem venerado e respeitado por muitos dos primeiros homens, não como um rei, mas mais como uma divindade mesmo. E por conta de toda essa crença em volta dele, ele deve ter engravidado muita gente e seus filhos nasciam com fama de terem o sangue de um deus. Disso surgiam os grandes lordes e reis que fundaram as mais conhecidas e poderosas casas da Campina. Imagina o Garth como morando em uma pequena fazenda tipo um culto, cheio de mulheres e que recebia moradores de todo o reino da Campina, lhes presenteando com sementes e ensinamentos em troca de ofertas e oferendas, deixando a Campina rica por sua fertilidade e fazendo o seu nome a partir disso. Se esse for mesmo o caso, a relação dele com as crianças da floresta faz ainda mais sentido e as suas capacidades de semear poderiam superar a de um humano e ter sim um toque de magia. E para encerrar o vídeo aqui com uma citação dele, a Olenna em conversa com a Sansa fala da lenda do Garth Greenhand e ela diz o seguinte: Garth gostava de plantar sua semente em solo fértil, dizem. Eu não devia me surpreender que mais do que suas mãos fossem verdes. Ela fala com aquele tonzinho espinhoso da Rainha dos Espinhos. E é assim que a gente encerra mais um vídeo das lendas de Westeros, desta vez para falar de Garth Greenhand. O próximo vídeo pode ser sim do First King, que é outra lenda de um possível rei da Era dos Primeiros Homens, ou de outra grande figura da história de Westeros. Não precisa ser só da Era dos Heróis, pode ser da Era da Conquista e pode ser de diversas outras épocas. Então é só vocês pedirem aqui embaixo. Então não se esqueçam, curtam o vídeo se gostaram e mandem para seus amigos e também se inscrevam no canal. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.